Neste episódio dedicado à alimentação e ao comércio, daremos especial ênfase ao açúcar, à sua produção, à sua comercialização e ao vinho. Em especial ao vinho Madeira, onde acabaremos por conhecer os mais antigos indícios da produção do vinho Madeira. Também faremos uma incursão sobre outros aspectos relacionados com a alimentação da vida cotidiana e também do dia-a-dia das populações que aqui habitaram estas ilhas de arqueologia. Com o povoamento dos arquipélagos atlânticos, iniciam-se com assiduidade as transações comerciais entre as ilhas e o reino português. Progressivamente e com a exploração dos recursos naturais locais e com o ensaio das primeiras culturas produzidas nas terras insulares, abrem-se os circuitos de comércio e de distribuição para os portos europeus, africanos e americanos. Em primeiro lugar, podemos começar, num período, de certa forma, de transição no povoamento, que está um pouco relacionado com a questão da extração do que o arquipélago tinha, sobretudo a Ilha da Madeira, que eram as madeiras mesmo. Depois, há um período relativamente rápido, sobretudo até a década de 60 ou 70 do século XV, em que se faz um plantio e um cultivo, até com o grande sucesso de cereais, sobretudo do trigo. Depois, de certa forma, o açúcar, que é trazido do Mediterrâneo, vem se tornar um pouco o produto principal para a exportação. A cana-de-açúcar é importada do Mediterrâneo, depois afirma-se paulatinamente a partir da segunda metade do século XV e vai guiar, digamos assim, vai dar o mote para toda a economia da Madeira, sobretudo aquela que pauta as relações externas, até sensivelmente meados ou até, se quisermos, até à segunda metade do século XVI. Este, digamos assim, é o primeiro período que é onde os derivados da cana-de-açúcar, que não é só o açúcar, estamos a falar de açúcar, de mel, de remel, açúcar refinado, açúcar mascavo, por aí fora. Isto serão os primeiros produtos, podemos englobar em torno dos derivados da cana-de-açúcar, que vão pautar a economia externa da Madeira até meados do século XVI. Depois, podemos dizer que há um pouco um período de suspensão que vai ser pautado pela crise de produção dos derivados da cana-de-açúcar na segunda metade do século XVI e, paulatinamente, a vinha e o vinho vão tomando o lugar desta principal mercadoria de exportação. E daí que tínhamos, já de uma forma consolidada, a partir do século XVII, temos o vinho como a nossa, da Madeira, a nossa principal moeda de troca com o exterior. De forma a responder a este crescente comércio, houve a necessidade de transformação da paisagem, iniciando-se a criação de solos aráveis e protegidos dos elementos erosivos. Constroem-se assim os poios, pequenos socalcos agrícolas construídos em forma de terraços com muros de suporte em pedra. Também a condução e o transporte de água para os terrenos agrícolas foi tida em atenção com a construção de uma complexa rede de levadas e de aquedutos. Desencadeiam sucessivamente
Um conjunto de transformações que se reflete ao nível social, com a escravatura, económico, com a aquisição de riqueza materializada no património imóvel e imóvel, através de bens sumptuosos que chegavam às ilhas, e tecnológico, com a difusão dos engenhos de água. Logo no século XV, com a cana-de-açúcar trazida para a Madeira, da Ilha de Sicília, mandada vir por um infante do Henrique, e que se vai dar muito bem na Ilha da Madeira devido ao seu clima ameno. A costa sul vai se encher de canaviais, desde Machico à Calheta, e do norte vêm as madeiras e a água para fazer elaborar os engenhos, os imprescindíveis engenhos. Graças a esse dinheiro do açúcar, não é chamado ouro branco, porque atingia preços bastante elevados, a Madeira vai construir bastantes edifícios. Vai-se construir igrejas, vai-se construir capelas, a Sé Catedral, a Igreja de Santa Cruz, as capelas privadas das quintas e dos solares dos grandes negociadores de açúcar, como Nuno Fernandes de Lomelino ou Urbano Lomelino ou Nuno Fernandes Cardoso, e vai-se construir uma série de edifícios, não só no Funchal, como em Machico, como em Santa Cruz, os principais lugares açucareiros, inclusivamente também a Calheta. Devido a esse dinheiro do açúcar, também a Madeira vai se encher de preciosas obras de arte, principalmente de pintura flamenga e de alfaias litúrgicas, também vindas do norte da Flandres, porque era no norte da Flandres onde nós tínhamos as feitorias que negociavam o açúcar, e em troca nós trazíamos o do que melhor havia no norte da Europa, que era a pintura que vinha para as igrejas e para as capelas privadas, dos solares, das quintas, dos ricos comerciantes. Os trabalhos arqueológicos da última década têm posto a descoberto, sobretudo nas localidades de Machico, Santa Cruz e Funchal, indícios extraordinários sobre a produção de açúcar através do uso de vários recipientes cerâmicos e metálicos nos engenhos e nas produções caseiras. As formas de pão de açúcar são, essencialmente, os materiais mais comuns da arqueologia da expansão portuguesa. Em síntese, são recipientes em forma de cone que serviam para a produção do açúcar de diferentes qualidades. Basicamente, a forma servia uma espécie de pacotes de açúcar, se quisermos utilizar um termo mais recente. O açúcar era retirado da forma, através do pão de açúcar, era dividido pela sua qualidade e depois era exportado para a Europa e outras partes do mundo dentro de caixas de madeira. Importa perceber como se processava o primitivo fabrico do açúcar. Em traços gerais, consistia no esmagamento das canas através de um engenho de prensas manuais conhecido por alça-prema, cujo líquido escorria através de uma calha para o interior de um tanque de madeira, indo depois a ferver em caldeiros de cobre. Em seguida, era deitado nos moldes de cerâmica conhecidos por formas. Admite-se que estas formas de açúcar, antes da sua utilização, recebiam uma preparação prévia que passava pela sua imersão numa solução de água e mel, com o objetivo de facilitar a separação do pão de açúcar do interior do molde. Existiam também os andaimes e as mesas baixas com perfurações, a prateleira do tendal, para o encaixe das formas no processo de purgação e cristalização. Um dos sítios arqueológicos mais emblemáticos para o estudo da arqueologia do açúcar na Madeira é o Solar dos Esmeraldos, na lombada da Ponta do Sol, mandado edificar pelo rico comerciante flamengo João Esmeraldo em 1494. Os vestígios desses tempos áureos são observáveis à superfície dos terrenos agrícolas, das imediações e no enchimento das paredes.
Um dos aspectos mais relevantes da arqueologia incide na prospeção. A prospeção é uma metodologia de trabalho de campo onde o investigador ou o arqueólogo debruça-se sobre um terreno. Em particular, nós estamos aqui junto a um terreno agrícola com a cultura da bananeira, mas com a particularidade de estarmos na proximidade de um grande casarão, nomeadamente construído nos finais do século XV pelo rico proprietário João Esmeraldo. Eu tenho aqui nas minhas mãos um dos fragmentos que foi retirado aqui à superfície, entre dezenas de fragmentos que podemos observar aqui à superfície do terreno, e mostra a parte superior de uma forma de pão de açúcar com a particularidade, aliás, isto é muito importante porque mostra marcas de fabrico, onde inclusivamente o oleiro que produzia esta peça era obrigado por postura, neste caso além de ser real, mas também municipal, a marcar a peça para futuramente ela entrar no mercado e, sobretudo, para ter uma capacidade meteorológica para o comércio açucareiro. Além do açúcar, o vinho constituiu um outro produto especializado para o comércio externo. O vinho da Madeira, desde a descoberta da ilha, consta que 30 anos depois já era falado e relatado pelos navegantes que aportavam na ilha, dado as suas excepcionais qualidades, embora sempre de uma forma muito exagerada, muito exacerbada. O que é um facto é que, sendo nós católicos e o infante Dom Henrique, nas alturas das descobertas, uma das primeiras ordenações era plantar a vinha, o trigo, para poder ter os dois elementos, no fundo, que constituem a celebração católica, que será o vinho e o pão. Consta no século XV já haver relatos sobre as qualidades excepcionais do vinho da Madeira, nomeadamente dentro da classe dos artistas, de onde se destaca Shakespeare nas suas peças de Henrique IV, em que relata o falso fato que trocava a sua alma numa noite de sexta-feira santa por uma perna de capão e por um copo de vinho Madeira, ou no Ricardo V, que aparece a personagem do Duke of Clarence, que, quando condenado à morte, como era um nobre, poderia escolher a forma como haveria de morrer e escolhe morrer afogado dentro de um barril de vinho da Madeira. No século XVII, e com o declínio da produção açucareira, torna-se o produto da eleição, trazendo à ilha comerciantes, navios e novos apetrechos para a sociedade local. E, paulatinamente, a vinha e o vinho vão tomando o lugar desta principal mercadoria de exportação. E daí que tenhamos, já de uma forma consolidada, a partir do século XVII, temos o vinho como a nossa principal moeda de troca com o exterior. Este comércio será, também desde o século XVII, claramente dominado pelos comerciantes de nacionalidade britânica, costuma-se dizer, um pouco simplisticamente, de nacionalidade inglesa, mas a verdade é que muitos deles são escoceses. E este comércio de exportação do vinho será dominado, efetivamente, já a partir do século XVII, de forma plena, pelos comerciantes de nacionalidade britânica, e será um comércio que depois vai dinamizar as ligações da Madeira com várias costas, digamos assim, que ladeiam o Atlântico, sobretudo. Depois teremos também um comércio dinamizado pela exportação de vinho com as colónias inglesas da América do Norte, futuramente, a partir de 1776, os Estados Unidos da América. E, de certa forma, e depois também um pouco haverá uma exportação do vinho também para os mercados do Norte,
do norte da Europa, sobretudo começando também com a Grã-Bretanha e depois já entrando em finais do século XVIII e entrando no século XIX, teremos o caso da Rússia e dos países escandinavos. Esse vinho ficou extremamente famoso, teve uma grande fama, sobretudo nos Estados Unidos. Era o vinho mais caro do mundo, sobretudo do século XVIII e XIX, e que hoje em dia ainda existem grandes laços em termos de vinhos de topo com os Estados Unidos. Sobretudo porque também quem o tornou muito famoso e o seu grande apreciador era o George Washington, e registra imensos registros. Existe um livro, inclusivamente, do David Hancock, com mais de 500 páginas, que retrata só a história do vinho da Madeira e a relação comercial com os Estados Unidos. Daqui podem ver a importância que tinha. Para além disso, era o vinho que era chique tomar. Torna-se também moda em Londres o vinho da Madeira. Era um grande centro cosmopolita e de artes em todas essas vertentes. Também na Rússia, o czar e o médico da czar, ou nomeado médico da czar, ou sacerdote da czarina, o conhecido Rasputin, também era um grande apreciador de vinho da Madeira e consta que é graças a ele que os czares da Rússia tinham sempre um grande estoque de vinho da Madeira, para além, na própria Rússia, terem tentado imitar o nosso vinho. Existem escassas referências arqueológicas à história do vinho Madeira. A maior parte delas vem da documentação escrita. Habitualmente, nós nas escavações encontramos fragmentos de vidro, na maioria dos casos de exemplares de garrafa desta natureza, garrafas do século XVIII bujudas, como este belo exemplar que temos aqui. Mais recentemente, não podemos esquecer dos vestígios encontrados de barris nas escavações da Praça do Pelourinho e um belo exemplar do século XVII encontrado numa adega de um militar britânico a este de Londres. Independentemente da riqueza criada pelo comércio externo e individualizada em determinados setores sociais, o crescente da população insular vivia em condições extremamente difíceis, com carências alimentares significativas. O depoimento do naturalista George Forster, companheiro de viagem de James Cook, deu conta da base da alimentação dos madeirenses na segunda metade do século XVIII. Os camponeses são excessivamente sóbrios e frugais. A sua alimentação consiste em pão, cebolas, vários tubérculos e pouca carne. Por ter sido uma terra que, desde o início do seu povoamento, especializou-se em culturas de exportação, a Madeira foi obrigada, se quisermos até hoje, a importar uma parte deveras relevante dos alimentos necessários para a sua subsistência. Um outro aspecto também, se quisermos, são as diferenças sociais na alimentação. Se tivemos até o século XX a esmagadora parte da população, o povo, se quisermos, que tinha uma dieta alimentar que roçava a penúria e às vezes a morte, tínhamos outros grupos sociais, sobretudo a pequena nobreza da Madeira e o clero, que tinha acesso, sim, a uma alimentação muito mais vasta, muito mais rica, muito mais calórica. E não é por acaso que aquilo que hoje se chama a gastronomia madeirense, concebida e copiada dos meios conventuais, e falamos sobretudo nas Clarissas de Santa Clara e da Encarnação, e outros pratos que foram, sim, bebidos ou reproduzidos a partir da dieta do povo. Nestas épocas históricas, era sobretudo nas mesas das classes sociais mais abastadas que se encontrava algum equipamento. Nesses ambientes sociais, o ato de comer à mesa assentava tradicionalmente
na partilha da comida em escudelas e pratos comuns de cerâmica ou metal nobre. Com o século XVIII, os modos de comer sofrem alterações, generalizando-se uma atitude mais individualizante, sobretudo no que diz respeito à utilização dos talheres e do hábito de comer-se em pratos individuais e de beber-se em copos de vidro. Uma outra peça também muito interessante no contexto alimentar e também culinário do século XVII é este espetacular tacho ou caldeirão de cobre do século XVII. É uma peça que foi encontrada nas escavações da Junta de Freguesia de Machico, no contexto de um poço cisterna, que eventualmente terá sido abandonado por diversas situações que nós temos dificuldade em poder discernir, mas que seria utilizado com uma pega de preensão e que, efetivamente, era digamos, um bem utilizado para uso culinário nestes ambientes históricos dos séculos XVI e XVII.